Fala pessoal, aula 4 aqui pra você da Priorize, tudo bem com você? Artes, estão gostando do curso? Estão achando legal? Estão tendo uma nova visão do que é essa matéria de artes? Legal, né? Muito bem, e hoje eu trouxe pra você um assunto importantíssimo que você vai ver ele presente em filmes, em livros, muito legal mesmo, muitas histórias, principalmente que adolescentes e jovens gostam, é dessa época aqui. Eu quero falar do renascimento cultural, renascimento, vamos lá, vamos comigo. Bom, renascimento, renascença, renascentismo, chame como quiser, é um termo utilizado para um período da história lá na Europa, ali em meados de século XIV, XV, XVI, enfim, estamos falando ali de ano 1200, 1300, 1400, 1500, algo assim. Bom, antes havia a cultura feudal. O que vem a ser a cultura feudal? Acompanha aí. A sociedade era organizada em feudos, pequenas vilas agrícolas. Então essas pequenas vilas, coçando aqui meu nariz, então essas pequenas vilas, tinha um senhor feudal, né, o dono ali da vila, enfim, e tinha um castelo, né, do rei e tal, desenhar um castelo aqui, uma fortaleza assim, nossa, que castelo é esse que eu desenhei, né, velho? No apartamento, sei lá. Aqui tá o castelo, assim. E lá ficava também o poder da Igreja Católica, o Papa ali no castelo, ao lado do rei e tal, e mandava no mundo todo. E era uma época muito difícil, porque só se falava da igreja, só se falava de Deus, da Igreja Católica. O povo era proibido de estudar, nossa, você já deve ter visto em muitos filmes, né? Principalmente Robin Hood, por exemplo, é nessa época. Muito bem, então o Renascimento vem em oposição a isso. Ele traz de volta, por isso chama renascimento. Ele vai renascer de novo a ideia de ciência, de cultura. Ele vai tirar um pouco o foco da igreja, da religião, e trazer para o homem. Ele vai tirar um pouco, entre aspas, quando eu falo tirar Deus do centro, é tirar a religião do centro e trazer o homem para o centro de novo. O homem dono do mundo, o homem um ser pensante, algo assim. Muito bem. Tudo começa na cidade de Florença, considerada na época a capital das artes. Renascimento começa ali, quando um grupo de pintores, escultores, poetas, enfim, se reúnem e eles começam a receber patrocínio para produzir arte. Patrocínio, as artes ali começaram a crescer, então eles trazem um resgate das técnicas, principalmente clássicas, né, de Grécia e Roma, enfim. Bom, o mecenato vai me falar desse patrocínio. Esse é um termo que indica o que eles ganhavam de incentivo para produzir arte. Então, geralmente, esses caras ficaram ricos na época, porque eles ganharam muita grana para estudar arte. Quem eram os mecenas? A burguesia, os empresários que patrocinavam eles. Até a própria igreja, os papas também pagaram eles para produzir artes e pintarem os seus templos, enfim, suas catedrais. E eles eram protegidos na época. Então foi uma época áurea do artista. Bom, vamos lá. Fundamentos do Renascimento. Eu tenho o antropocentrismo, o racionalismo, o humanismo e individualismo. Vamos ver o que significa essas três aí? Vamos lá. Muito bem. O primeiro significa o homem no centro. Vem do grego anthropos e kentros, centro, ou seja, o homem no centro das atenções. Vamos tirar o foco da religião, de Deus, e pôr o homem no foco agora. Vamos começar a pensar mais esse ser humano. Até porque na época, antes de falar do racionalismo, a ideia que se tinha era que o homem era nada.
não valia nada. Deus e a igreja era tudo. O homem era um verme, né? Não tinha valor, certo? Por isso que ele tinha que comprar o seu lugar no céu, tinha que comprar o que a igreja católica vendia, enfim. Bom, racionalismo é uma doutrina, ela vai afirmar que para tudo tem um porquê, nada é por acaso. Então ela vai derrubar muitas teorias de fé, né? E vai trazer a razão, tá? Então ela vai mostrar, mesmo que ela não possa explicar, mas tem um porquê, como a origem do universo. Ela não pode provar como que aconteceu, mas não é por acaso. Tem um porquê, tem uma explicação científica. Então eles passam a estudar e a procurar essa explicação. O humanismo me fala de individualismo. Eu pensar em mim, em vez de pensar em Deus, né? Eu vou pensar em mim. Ele tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Tá bom? Muito bem. E essas 3 ideias trouxe uma nova concepção. E essa concepção vai se refletir nas artes, óbvio. Tudo reflete nas artes. E não só nas artes, na medicina, na física. Aqui nós vamos ver, com esse incentivo de estudo, o aumento das teorias de medicina, o aumento da física. Vai ser muito bacana, muito legal. Vamos para frente? Vamos falar um pouquinho de humanismo? O humanismo me diz de uma volta aos valores da antiguidade clássica, ou seja, dos estudos de Grécia, acompanha aí comigo, e Roma, certo? Então toda vez que eu falar volta à antiguidade clássica, ao modelo clássico, estou falando de Grécia e Roma, que tinha muito estudo, pensava muito no homem, humanista. Então eles vão resgatar um pouco aquelas técnicas. Dá uma olhada aí do Nascimento de Vênus, de 1485, de Botticelli, resgatando aí os deuses, né, gregos, enfim, a Vênus, né, como ela nasceu e tal, enfim, a primavera chegando ali para colocar o manto nela e tal, na cor. Então há uma explicação para essa obra aí, não dá tempo para a gente falar dela agora, mas você já viu aí um resgate, né, de alguns personagens aí clássicos. Muito bem. Bom, era uma arte nessa época onde o homem é a medida de todas as coisas. Tudo é feito para valorizar as pessoas em si, porque elas foram muito maltratadas na época do feudalismo. Então as pessoas têm um valor. É uma arte que tenta resgatar nelas as qualidades, as virtudes que foram negadas por tantos anos pelo domínio da Igreja Católica. Então ela vai trazer de novo um ideal de universalidade. Universalidade, o que é isso? Os renascentistas acreditavam que uma pessoa pode aprender tudo o que ela quiser, porque no feudalismo ensinava que elas nasceram ignorantes, só os padres, os religiosos e o rei que poderia ter estudo. Então esconderam todos os livros e a pessoa ela não tinha capacidade de aprender, algo assim. Entende? Então os renascentistas começam a pregar esse pensamento ideal de universalidade. O que é isso? Vocês podem aprender, vocês podem estudar, vocês podem mudar de vida, algo assim. Bom, aí a gente vai ver uma nova maneira de representar o mundo. Então olha só, eu tenho aqui 2 pinturas, tá? A da esquerda, ela é fixa, um fundo chapado, ou seja, você não tem aqui, você está vendo aqui o anjo conversando, eu estou falando dessa pintura aqui, ó, o anjo conversando com Maria, tá vendo? Ao fundo você tem 2 casas ali e tal, né? Uma obra fantástica também, de 1020, olha só, cara, 1000 anos atrás. Então olha só, ele anunciando, né, para Maria que ela ia dar a luz a Cristo, enfim. Então olha só, no Renascimento nós temos aqui do lado direito a mesma cena.
o Botticelli fez uma releitura dessa obra. Então ele já coloca o anjo, Maria, mesma cena, só que uma já tem ideia de profundidade. Dá uma olhada aqui, a profundidade dessa casa aqui do lado esquerdo. Tá certo que eles estão à frente da casa, algo assim, mas não tem uma técnica, né, que mostra assim, dá uma ilusão de profundidade, tá lá atrás. Aqui você já viu, ó, do lado direito, a janela, a cidade lá ao fundo, né? Há uma distância entre a personagem e o fundo, então você não vê ali essa noção, né, de ser chapado, como a gente vê no lado esquerdo. E uma noção de movimento também. As duas personagens do lado esquerdo tem uma noção de estar parado, né? Da direita já tem uma noção de movimento, né? Os vestidos movimentando, algo assim, o gesto acontecendo. É uma técnica renascentista, tá? Nós temos aí 3 fases do Renascimento. O início dele, que é o 300, começa ali no século XIV. Então, ele vai da Itália, predominantemente na Itália, tá? Muito bem. Então, você tem ali um representante do início, o Boccaccio e Petrarca, Giotto, Boccaccio e Petrarca. Então, olha só, você vê aí essa obra, já começa a mostrar mais os homens, né? O humanismo, os anjos já estão menores do que os homens, porque antigamente mostrava os anjos maiores, as personagens humanas menores. Aqui já há uma inversão, né? Já está crescendo ali a ideia da valorização do ser humano. Você vai ver no Renascimento, ele tira Deus do centro, coloca o homem no centro, mas continua pintando obras religiosas com cenas bíblicas, mas o homem é o foco principal. Dá uma olhada aqui na segunda fase do Renascimento, chamado 400 do século XV. Então, ele sai da Itália e já esparrama em toda a península ali, tá? Aqui nós temos o auge do Renascimento. Aqui vai surgir as Tartarugas Ninja. Leonardo, Rafael e Michelangelo e Donatello, né? São artistas do Renascimento que colocaram o nome nas Tartarugas Ninjas. Mas enfim, aqui nós temos Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, já nesse auge, nesse período. Dá uma olhada aí nessa pintura, já atingiu maior técnica, né? Ao início, olha já a ideia de luz, de profundidade, realismo, enfim. E a última, que é o 50 do século XVI, ó, 300 anos de Renascimento. Aqui já começa a dar uma decadência, tá? Já começa a decair esse movimento. Aqui a Igreja Católica, ela vai começando a crescer o seu pensamento novamente, e o Renascimento vai perder espaço para uma nova Igreja Católica, o Barroco, que também vai valorizar o homem, já vai mudar um pouquinho, né? O pensamento da Igreja Católica com o Barroco, enfim. Então, olha só, dá uma olhada aí nesse estilo que já está se misturando com o Barroco, cheio de detalhes e tal, nessa obra aí, nesse chamado altar, né? Isso aí é um altar lá da igreja de Santa Maria. Dá uma olhada que lindo esse altar, maravilhoso, grande, fenomenal, barroquiano mesmo, cheio de riqueza de detalhes, mas muita técnica renascentista também, valorizando cada personagem humano desse. Essas manifestações já do barroco entrar no renascimento, enfim, vão ser chamadas de maneiristas. Ela vem e vai crescendo até chegar ao barroco mesmo, tá? Que é que vai se tornar o estilo artístico oficial da Igreja Católica depois do Renascimento, ok?
Só que o Renascimento também entrou na literatura, por exemplo, de Toscato, Ludovico Ariosto Toscato, Tasso e um ícone, Maquiavel, cara da política. Todo mundo que estuda ciências políticas vão estudar Maquiavel, certo? Maquiavel. Vou falar um pouquinho da literatura desse cara. Nessa época também, eu não sei se você se lembra, no início dessa aula eu falei que foram escondidos todos os livros, foram criadas bibliotecas escondidas só para a Igreja Católica. Então o povo não tinha acesso a livros, quem tinha livro era escondido. O que acontece? Alguns caras particulares começaram a comprar livros e fazer bibliotecas particulares fora da igreja. Essas bibliotecas particulares foram aumentando até vir a ser bibliotecas públicas. Então é muito interessante aí esse período. Bom, queria mostrar um pouquinho das obras. Olha só, de Michelangelo. Esse aqui é um pedacinho do teto lá da Capela Sistina, né? Uma grande igreja. Então Michelangelo pintou isso aí. Olha só essa parte aqui que todo mundo conhece, né? Eu comecei a aula, foi meu primeiro slide. Essa parte que é uma das mais famosas, né? Do homem tentando tocar a Deus. Olha aqui, aí você pode ver que Deus já não está tão maior que o ser humano, tá vendo? Então há uma valorização humana. Cara, o que eu tenho para te falar aqui? Aqui é um gibi. Cada parte dessa tá contando uma partezinha da história, como se fosse uma história em quadrinhos, que começa do nascimento do homem e vai até o juízo final. Cara, Michelangelo pintou isso aí. Agora, como que ele pintou do teto, né? Tipo, Missão Impossível, né? Aquele lá do Tom Cruise, veio de vir puxando e vai pro teto, né? Imagina os braços ali, cansados, enfim. E olha que técnica, que percepção, que maravilha, que lindo. Sabe que ele pintava e descia para ver um pouquinho, subia, pintava? Deu trabalho, hein? Mas ganhou dinheiro, pode ter certeza. As duas obras também de Michelangelo, Davi e Moisés, resgatando aí, olha só, essa de Davi, parece muito as obras romanas, né? Aqui nós já temos aqui a estátua apoiada numa das pernas, já tinha essa técnica romana. A dos gregos não, as pernas ficavam assim, ó, uma ao lado da outra, né? Com uma sempre um pouquinho mais na frente, assim, e a outra um pouco mais atrás, mas sempre uma ao lado da outra para manter o peso, né, da estátua lá, certo? Nossa, olha meu desenho, cara. Você lê aqui, né? Aqui não, ó, ele já conseguiu afastar as pernas, né, da estátua e pôr o peso numa só, um apoiozinho rápido aqui, de forma que já dominaram essa técnica. E do lado direito você vai ver a riqueza de detalhes no Moisés. Olha só que maravilha que Michelangelo esculpiu. Olha que lindo. 11 anos depois que ele terminou Davi. Davi, ele demorou de 1501 a 1504, quase 4 anos para fazer essa estátua. Essa daqui foram 2 anos, já estava mais aprimorado, mas olha só a riqueza de detalhes das roupas de Moisés, que bacana. Bom, eu te falei da literatura de Maquiavel, né? Então Maquiavel, ele foi conhecido por causa dos seus livros, né? Muito com tema político, fundador do pensamento e da ciência política moderna. Então ele escreveu muito livro com o tema de Estado e governo. Então, criticando, né? Como eles são na realidade e o ideal, como eles deveriam ser, algo assim. Gente, guarda esse nome, O Príncipe, é o principal livro desse cara. O Príncipe é estudado no mundo todo em ciências políticas, e a galera que gosta do assunto também. É um livro que precisa fazer parte da sua biblioteca, do seu tesouro intelectual. Muito bacana. 2 frases que eu coloquei aqui: os fins justificam os meios, veio de Maquiavel,
E o homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. Interessante. Maquiavel. Esquece desse cara, não. E Leonardo da Vinci, claro. Leonardo da Vinci, um dos maiores pintores do Renascimento. Eu li o livro Assassin's Creed, né? Saiu um filme muito ruim. Tem um joguinho, mas eu li o livro, a obra. Só um, porque tem o 2, o 3, o 4, enfim. Ele vai montando a armadura dele, vai achando escritos, montando, e quem monta pra ele é o da Vinci. Então dá pra gente ter uma ideia daquela época ali, né? Muito bem, esse cara, ele era um gênio. Talvez o maior de todos os tempos. Ele era um gênio na medicina. Dizem até que a transfusão de sangue foi ele que descobriu e criou a técnica para isso, enfim, e muitos remédios também. Estudou o corpo humano, biologia, botânica, físico, matemático, músico, criou músicas, poemas, era um gênio esse cara, um gênio. Duas obras de pintura muito conhecidas, Mona Lisa e A Última Ceia. A Mona Lisa, ela tem alguns mistérios, deixa eu comentar. Matematicamente falando, é perfeita, a questão de simetria, as técnicas de pintura, o sorriso dela, você não sabe se ela está rindo para você, se ela está com raiva, se ela está desconfiada de você, ou tipo, eu sei o que você fez, ou ela aprontou alguma coisa, enfim. Há teorias que ela é o próprio Da Vinci, a mãe dele, enfim, e por aí vai. A Última Ceia de Leonardo da Vinci também, esse aqui à direita, que tem Jesus e os discípulos, muito bacana, a simetria perfeita também, Jesus está exatamente no centro da obra, a mesma distância da cabeça dele para o lado superior e a mesa do inferior, da esquerda, enfim, há uma série de matemática aí, a profundidade dada nesse salão, e a fisionomia de cada discípulo, né? E é fácil até você saber quem é Judas aí. É fácil. Quando ele leva a mão no prato e tal, enfim. E por aí vai, né? Tem vários mistérios aí nessa obra, muito bacana. Bom, essa obra aqui, ela vai mostrar muitas características do Renascimento. Essa obra aqui, ela revela 3 dimensões, é o que eu vou chamar de tridimensionalidade. Ela tem presença, individualidade e profundidade psicológica não encontradas em obras anteriores, mas nessa obra o Jan van Eyck conseguiu colocar. Essa aí é uma obra que a tela dela é madeira, foi pintada em madeira, é interessante. A profundidade dela, como nunca havia se visto, a luminosidade, é algo assim fantástico. Dá uma olhada na luz ali, nesses sapatinhos do lado esquerdo. Essa é uma cena verídica, tá? É uma cena verídica. Esses 2 personagens existiram mesmo, tá? Que é o Arnolfini, que mandou pintar. Detalhe, isso aqui, ó, é um espelho. Esse espelho, ele retrata fielmente a imagem, eles pelas costas e o quadro todinho para cá, porque nós estamos de frente a eles e o espelho está contrário a nós, ele retrata até a parede, tudo é perfeito. Nós temos 2 obras de arte aqui, essa que você está vendo lá dentro do espelho, tá escuro aqui por causa do computador, mas você vai ver, se você procurar na internet, até o close desse espelho tem. É fantástica essa obra, fantástica. A Escola de Atenas, de Rafael Zanzio, é um exemplar maravilhoso, é um exemplo do resgate da Grécia, da cultura clássica, dos filósofos gregos. Você está vendo aí Platão e Aristóteles ao centro, né? E uma escola de filosofia com alunos, estudantes, enfim, da época da Grécia, né? A simetria perfeita, você dividindo, você tem os mesmos personagens do lado direito, da esquerda, os mesmos elementos do lado direito, você tem os mesmos elementos do lado esquerdo. É muito legal essa obra, ela é linda, linda, linda. Essa obra não é um quadro, ela é um afresco pintado numa parede.
tá? Lá no Vaticano. Muito legal, muito legal. Essa é a época que o Galileu Galilei também descobriu que a Terra não era o centro do mundo. A Igreja Católica pregava que tudo girava em torno da Terra. Não, ele consegue descobrir que a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica manda ele calar e ele não se cala e pega prisão perpétua, certo? Muito bacana também a teoria de Galileu Galilei, muito famoso, né? Bom, na arquitetura nós vamos ter a construção desse tipo de catedral com essa cúpula, a torre do sino e a torre da frente, tá? Estamos vendo de lado. Então aqui nós temos a planta, né, da cúpula. Então a gente vai ver várias catedrais com essa cúpula. Isso nasceu no Renascimento. Olhando essa cúpula por dentro, vamos entrar dentro dessa catedral de Santa Maria del Fior. Olha lá, ó, olhando a cúpula por dentro, você vai ver também imagens pintadas, ó, nos quadrinhos, no caracol. É uma historinha também, uma história bíblica, e ela vai do início ao fim. Então é como se fosse um gibi no teto. Fantástico, 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 fantástico. Lindo demais. Bom, e nós tivemos ali a partir da Itália um renascimento que se espalhou pelo mundo, e você vai ver essa pintura de Bosch, que já é um renascimento com surrealismo, né? Com algumas figuras fantásticas aí, esotéricas, algumas figuras assim bem angustiantes. Essa é uma obra só, formada por 3 partes, tá? Chamado Jardim das Delícias, cenas sexuais inclusive, e um mundo totalmente fantástico, maravilhoso. E de Peter Bruegel, o Banquete de Núpcias, maravilhosa obra também. Enfim, isso tudo fora da Itália. Gente, é isso aí, Renascimento, encerramos por aqui. Um super abraço para você, tchau, até nossa próxima aula. Espero que você esteja gostando do nosso curso. E é isso aí, muitas artes para vocês. Tchau, valeu, até a próxima aula.